Pô, e aí? Essa daí tá legal? Não, quer ver? Pera aí. Ah, não, passa. Essa é legal, hein? Deixa nessa daí. Olha. Não, pô, olha lá. Não, pera aí. Ah, não, a outra. Também essa não? Ah, eu prefiro aquela anterior ali. Essa era que tava tocando quando eu conheci meu cachorrinho. Olha só. Como achei tão bonito. Tá valendo? Você está ouvindo Masmorra Classic do site cinemasmorra.com.br. Olha lá, encontramos. Pode deixar rolar essa mesmo. Deixa rolar. Até o fim. A train and a man. Olá, estamos aqui para dar alguns avisos e ler o feedback da galera. Muito obrigada a você que comentou nas postagens, mandou seus e-mails para contato@cinemasmorra.com.br. Pessoal, por favor, continuem comentando, falando o que vocês acham do podcast, das resenhas de filmes e dos outros assuntos que a gente trata aqui no Cine Masmorra. Você está escutando ao fundo a música A Man and a Train, cantada por Martin Robbins, que é tema do filme O Imperador do Norte, de 1973, do diretor Robert Aldrich, que falaremos já aqui nesse podcast. Agora nós vamos passar para os comentários do Masmorra Cast número 31, que nós falamos do mangá e do filme Lady Snowblood. O Bruno Gunter do Pod Trash falou que o filme é foda demais. E não é por acaso que o Tarantino, que faz filmes tão fodas na mesma medida que o filme Lady Snowblood, ele diz que o filme é uma das grandes referências dele. Ele recomenda a todos que assistam esse filme sem falta. Ele assume sua falha por não ter lido o mangá ainda, viu? Muito obrigado, Bruno. Beleza de comentário. Vamos ler o mangá que você vai gostar com certeza, viu? Sim, com certeza. O mangá é muito legal, viu? Muito divertido, interessante e tá baratinho por aí, viu? Tá fácil de descolar, viu, Bruno? Visitem lá, por sinal, você que tá ouvindo aí, o Pod Trash, que é um tremendo podcast que fala de cinema trash e tudo, que é no td1p.com. O último podcast deles que tá no ar no momento é a trilogia Zé do Caixão, parte 1. Cara, tá excelente esse podcast, né, Marcos? Ah, fenomenal. Eu sou fã do Zé do Caixão e olha, adorei esse podcast que eles fizeram e os outros também. Eu me acabei de dar risada, viu? Eles contando aí as trambicagens e as dificuldades do José Mojica pra produzir os filmes dele. Maravilha. Excepcional, muito bom mesmo. Obrigadão, Bruno. Um abraço, querido. Abraço, Bruno. O Edson Oliveira ele escreveu que nunca havia lido o mangá ou assistido os filmes, mas o podcast fez com que ele sentisse vontade de procurar essas produções. Opa, que legal, Marcos. Ele comentou aqui só depois de assistir o filme. Olha só que legal, né? Opa, bacana. Então, ele falou que o filme mais novo, que é o The Princess Blade, de 2001, que nós comentamos durante o podcast, falou que é apenas uma versão modernosa com jovens portando espadas, né? E sobre o filme lá do primeiro filme, do Lady Snowblood, ele disse que na cena final ela abre os olhos numa cena de 1 segundo e falou para nós tomarmos ali as nossas conclusões, né? Olha que legal, muito obrigada pelo comentário, viu, Edson? Ele tá sempre comentando aqui nos podcasts, viu? Concordo, né? Gerou assim uma certa discussão se ela tinha aberto os olhos sim ou não, né? Uns falaram que sim, outros falaram que não. Até porque teve uma continuação, né? Teve o Lady Snowblood 2, né, Marcos? É, fica meio essa coisa meio dúbia, mas ela tava viva mesmo, não tem jeito. Obrigado pelo seu comentário, Edson. Um grande prazer ter você comentando aqui no Masmorra. Obrigada, querida. Então, tem um comentário aqui também do Diego Carvalho, que ele falou assim: começando a escutar, ouviu vários podcasts falarem do Masmorra, mas ele nunca tinha encontrado, juro. Ele falou que nunca tinha encontrado o nosso podcast. Então, ele falou que citaram no Pipoca e Nanquim e finalmente ele encontrou. Olha que legal, nós gravamos com o pessoal do Pipoca e Nanquim, né, o Game of Thrones, né? Uhum. Aí ele diz assim: eu sou um pouco machista, mas eu não posso discutir com a Angélica. Ela é inteligente, sagaz, esperta, educada e muito engraçada. Olha só. Vai parecer um alto jabá eu falando isso, Marcos.
Ele dá parabéns pelo podcast, falou que fez a maratona do Game of Thrones e agora está nos conhecendo na área de filmes. Olha, muito obrigada, Diego, seja bem-vindo, continue nos escutando, você vai gostar, tenho certeza. Valeu, querido. Obrigado, Diego. Olha, não fica elogiando a Angélica demais, não, senão ela vai ficar convencida, viu? Ninguém mais vai aguentar ela por aqui. Então, mais uma vez, um abraço pro pessoal do Pipoca e Nanquim, obrigado por divulgarem também o podcast da gente, ó, trazendo novos ouvintes. E se você ainda não escutou o podcast Pipoca e Nanquim, não sabe o que tá perdendo, vá correndo escutar, porque é um tremendo podcast sobre cinema e quadrinhos, viu? É isso aí, com certeza. Obrigado, Diego. Vou abrir aqui a sessão de abraços desse podcast ao Lucas Yasumura. Opa, abraço pro Gilvan. Abraços para o Marcos, o gênio do mal, que é lá do Discada Podcast. Visite o Marcos lá no idiscada.blogspot.com. Opa, grande abraço pro Doraemon. Abraço para o Barão, que é da nossa equipe, o cara dos banners maravilhosos aí que você está conferindo no site. Abraço pro Alan Ungaro, obrigado pela audiência. E por último aqui, abraços ao Douglas Renato. Aqui na seção de comentários do Batendo Papo na Masmorra número 22, que colocamos o nome de Tatuagem do Wolverine em homenagem ao Pablo Lopes, né, que participou conosco do Bar do Nerd. O primeiro comentário aqui é o comentário do Ivan. Ele diz assim, que ele assistiu Dorothy Mills e falou, que filminho, hein, tempo perdido. Ele falou assim que o Eduardo Costa confundiu os filhos de Chico, que faz as dublagens é o Niso Neto, que fez o Up, Altas Aventuras, Curtindo a Vida Doidado, blá blá blá, Presto, de Caverna do Dragão. Ele falou que ficou muito curioso sobre o estômago e quando houver alguma oportunidade ele vai assistir. Ele falou que essa série Thor e Loki, ele viu alguns trechos e curtiu, mas ele vai esperar publicarem todos pra ver de uma vez só. Isso aí já tem completo, viu, Ivan? Essa série Thor e Loki foi curtinha, né, Marcos? Exatamente. Já tem tudo aí, tá online aí, acho que a gente até colocou link pra isso. Ele falou que esse filme meio do Jangaiwa Ongrion, ele falou que é muito bom e essas japonesas tortas e cabeludas, dá medo, viu? Morro de medo, Ivan. Ele falou que é sempre uma delícia ouvir os podcasts do Masmorra, bem editados e com uma trilha sonora gentil com o nosso ouvido. Olha, muitíssimo obrigado, Ivan. O Ivan, ele tem um Tumblr também, né, muito legal e tudo, mulheres sensuais e tal, a gente vai colocar o link nesse podcast aí pra vocês conhecerem o Tumblr dele. Tá, obrigada pelo comentário, Ivan. Grande abraço. Abraço, Ivan. E o Edson Oliveira disse o seguinte: sempre um excelente programa com excelentes recomendações. Ele falou que pegou a versão coreana de Medo e vai ficar com bastante medo do filme, tenho certeza. Sobre a indicação de Muita Calma Nessa Hora, ele disse que tem também o filme de Pernas pro Ar, filme brasileiro com bons atores, e o filme indicado tem uma história, um fiapinho de história com momentos hilários. Para quem interessar, a cena da torcida de futebol, segundo ele, é excelente. Ele deixa um abraço para toda a equipe do Masmorra. Opa, um abração, Edson. O Edson é um comentador fiel, viu? Nós ficamos muito gratos, né, Marcos? Isso mesmo, obrigado pelo seu comentário, pela sua audiência e um abraço grande, Edson. Valeu. Também tem um comentário aqui muito legal, que é do Frank Castle. Ele falou que de filmes brasileiros de comédia, ele recomenda o Cilada.com, né? Ele falou que assistiu sem nenhuma expectativa e acabou gostando. Aí ele falou que a galera do Masmorra vai gostar principalmente do personagem, que é o Marconha, que é um cineasta fã de cinema sueco, olha! Caramba, o Marconha, né? Que beleza. Ele nem fuma nada. Ele falou que é muito legal o bate-papo e que ele gostaria de agradecer por terem linkado o blog dele. Porque nós colocamos aí na parte que o Eduardo Costa falou sobre mockbusters, né? Que são esses filmes baseados em filmes famosos, né? Normalmente uma versão mais tosca, né? Mal acabada e tudo, mas muito divertida. Que nem esses filmes indianos aí que tem do Superman, o Exorcista e tal, né? Muito legal esse blog aí do Frank Castle, viu? Visitem. Eu adoro mockbusters, viu? De resto, eu quero agradecer ao Alan Ungaro, que ele falou que é muito fã também de Cópia Fiel, que esse filme é maravilhoso, né, com a Juliette Binoche e tudo, né. Acabei falando rapidinho, brevemente no podcast, mas por favor, assistam que é muito legal. Abbas Kiarostami, né? É o último filme dele, vale a pena conferir. Um abraço pro Douglas Renato. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, Douglas. Obrigada, Douglas. Abração também pro Kio Caio César, que é o nosso amigo aí, que tem essa voz maravilhosa, que é lá de Salto, né, que mandou um salve pra gente. Falou que tava com muita saudade de ouvir o BPM. Pô, nós também, viu, Kio? Caramba, muito legal. E falou que tá esperando essa animação Thor ficar completa. Ele falou que tem HQ, história muito boa. Porque, peraí, Marcos, o pessoal postou tudo ou não? Já tá postada completa, o que já deve, inclusive, ter acessado e ter assistido a essa hora.
Um abraço grande pra ele. Beleza, abração, Kio. O Almighty falou que recentemente terminou de ler A Batalha do Apocalipse, que é esse livro aí do Eduardo Spohr, né? E eu acabo falando de Spohr, por algum motivo, não sei. Porque você é do interior. No interior. E ele falou que recomenda e falou que o livro foi lançado numa editora oficial, a um preço muito mais acessível, né? Pro pessoal procurar, né? Pô, legal. Brigadão, Almighty, pelo comentário. Abraço pra você, saudades. Um abraço forte aí pros nossos dois amigos e colaboradores e companheiros, o Eduardo Cosso e o Rafael Baez. Essa música que você está escutando aqui no fundo aqui é uma música muito legal, que é de um artista chamado Susumu Hirasawa, An Expert Mountain. Uma música excelente. Aí esse cara, o Susumu Hirasawa, ele fez várias trilhas sonoras para animes, né? Alguns até com o roteiro de Satoshi Kon, tem o do Paprika, né, Marcos? Muito legal, né? Também a trilha é toda do Susumu Hirasawa, né? Exatamente, ele fez a trilha de vários animes aí, alguns do Satoshi Kon, inclusive. É um excepcional compositor, viu? Vale a pena conhecer a obra dele, todas as trilhas que ele fez e até outras coisas não relacionadas com anime, viu? Vale muito a pena. É verdade, é um multi-instrumentista, né? Se você acessar vídeos aí do Susumu Hirasawa no YouTube, você vai ver que o cara tá sozinho no palco, ele tá tocando teclado, aí pega a guitarra, orquestra de um homem só, né? Que chama, né? Exatamente. Pois é, muito legal. Acessem aí e procurem aí as músicas de Susumu Hirasawa. Nós queremos aqui avisar para vocês que, como vocês estão vendo aí no site aí, tem a nossa promoção aí de aniversário aí, 2 anos de Cine Masmorra. Estamos pedindo para todo mundo aí, toda essa galera que nos ouve, nossos amigos podcasters aí, que mandem um áudiozinho pra gente de até 1 minuto falando como é que vocês conheceram o Masmorra Cast, o que vocês curtem mais no Masmorra Cast. Nós vamos gravar um podcast especial, né, sobre isso, falando com a galera, falando inclusive sobre como é que nós procuramos e encontramos conteúdo na net e tal. Vai ter todos esses áudios aí que o pessoal enviou. E tem promoção, né? Vocês estão vendo aí, tem uma promoção bem legal que é da Taverna do Ogro Encantado. Vocês vão participar do sorteio de uma action figure muito legal do Predador. Está aí no site, pode ver, muito bonita. Tá? Agradecer a essa galera da Taverna do Ogro Encantado, né, Marcos? Exatamente. Tudo que um nerd fica tremendo, né, quando encontra pela frente e com vontade de ter, né? Essa action figure, ele é um predador mais perigoso do que os outros porque ele tem uma cabeça maior e um cérebro maior, viu? Então, além de tudo, ele é inteligente. É isso aí, legal. Participem, tá? Por favor, né? Nós estamos contando com vocês. Também vai ter 2 pôsteres aí. Um é do filme do Coppola, que é o Poderoso Chefão. O outro é do Laranja Mecânica, do Kubrick, né? Muito legais, tá? Só mandar para contato@cinemasmorra.com.br. Se a galera não participar, eu vou ter que ficar com essa action figure pra mim, né? Pois é, né? E vou publicar no site uma foto de eu abraçadinho com ela e falar escrito embaixo: não participaram, perderam, tchau. Adorei esse negócio de foto abraçadinho, vai ficar engraçado, hein? Continua a promoção Masters of Horror, né, Marcos? Exatamente. Você aí, ouvinte nosso, aproveite, assista os episódios dessa série espetacular, morra de medo. Morra de medo. E faça um comentário, um breve comentário sobre um episódio que você gostou, que você achou que o pessoal vai se arrepiar também de medo que nem você. E envie pra gente que a gente vai montar um mega podcast com os áudios dos ouvintes sobre essa assustadora e tão bem feita série de horror. Isso, maravilhosa, tem vários diretores famosos do cinema de terror aí. Se vacilar, uma das séries mais completas assim do gênero, que agrega mais gente interessante e mais histórias legais, viu? Vale muito a pena. Vai rolar sorteio de alguma coisa pra quem participar do Masters of Horror? Vamos pensar, hein, cara. Quando for sair o podcast, essa galera toda que mandou o áudio aí, já estamos aí com alguns áudios aí. Vamos pensar em sortear alguma coisa assim, por que não, cara? Mas aí pra você que quiser assistir o Masters of Horror, pô, o Masters of Horror é uma série antiga, né? Como é que eu vou fazer pra assistir? Aí na postagem aí tem torrent das 2 temporadas, cara. O torrent tá vivíssimo, com legenda embutida e tal. Você vai poder assistir
de boa, ou até ver online, cara. Pode ver que tem aí um link aí, ver online. Você pode só clicar no ver online e ir passando ali os episódios que você quer. Exatamente. Então não tem desculpa, não sei onde achar, como é que eu vou assistir. Tá tudo facinho, mastigadinho pra você conseguir assistir a série. E aí, por favor, se você gostar de algum episódio, manda um áudio pra gente comentando. Então tá aí, ele tá aberto ainda esse projeto, nós não desistimos dele. Se você entrar no site, você já vai ver logo ali na página inicial, tá lá Masters of Horror, é só você clicar que vai ter direitinho como é que você pode participar desse projeto aí. Se você for que nem a gente curtir terror e tudo, você vai com certeza adorar o Masters of Horror, viu? De resto aqui, então, falamos aí, né, Marcos, do Robert Aldrich, Imperador do Norte, podcast maravilhoso aí, editado pelo nosso amigo aqui, o outro editor aqui do site, que é o Daniel Volpone. Excelente edição, né, Marcos? Maravilhosa, nós já escutamos, todos aqui já escutamos o podcast, né? Olha, esse podcast tá muito bacana, viu? Participação do Barão, aí comentando o filme com a gente, edição do Daniel Volpone, tá imperdível. Isso, o Daniel Volpone também participando conosco, né? Sensacional mesmo, sabe? Assistam, vale muito a pena. A gente deixa aqui a recomendação pra você assistir o filme antes de escutar o podcast. Se você chegou até aqui nos escutando e tudo, por favor, primeiramente assista, você não vai se arrepender, pode confiar na gente de boa, tá? E depois vocês escutam o cast, pra ver se vocês concordam com as nossas opiniões aí, porque a gente destrinchou o filme inteirinho, né, Marcos? Inclusive dando spoilers, etc, né? Exatamente, a gente comenta o filme do início ao fim, então pra você não perder nenhuma surpresa, ter a sua emoção aí preservada em todos os momentos dessa película excepcional, assista o filme primeiro, depois venha trocar impressões aqui com a gente, né, escutando o podcast. É isso aí, grande abraço pra vocês, muito obrigado a quem nos acompanhou aqui na leitura do feedback do site, tá? Abração, a gente fica por aqui, tá curto aí, um grande podcast, aí a nossa estreia no Masmorra Classic, projeto novo. É isso aí, obrigado pela audiência de todos e bom podcast. É isso aí, esse aqui é o primeiro episódio do Masmorra Classic, e aqui é a Angélica Hellish, e eu não pego carona no 19 de jeito nenhum. Eu sou o Marcos Noriega, e ser o rei dos mendigos é a mesma coisa que governar o Polo Norte. Que é o Daniel Volpone. Você não vai entrar nesse hotel, esse é o meu hotel. Aqui é o Barão, e a pior parte da decadência se aspira de vagabundo. Porra, pode escrever. E é isso aí, nós vamos falar aí de uma obra muito interessante, que é o Imperador do Norte. I'm going where the water tastes like wine, Lord, and I... Marcos, fala um pouquinho aí sobre as obras desse diretor aí, antes da gente dar a introdução sobre esse filme. Então, fazendo uma biografia meio relâmpago do cara, ele nasceu em Rhode Island em 1918. Aí é o seguinte, ele estudou economia, mas quando ele estava na faculdade, ele arrumou um trampo na RKO Studios. Aí ele largou a faculdade para trabalhar com cinema. E aí ele chegou assistente de direção do Charlie Chaplin e do Jean Renoir, pra ter uma ideia. Caracas! Né? É, exatamente. Aí começou a dirigir seriados de TV, episódios de seriados de TV, e o pessoal gostou muito do trabalho dele na TV, ele acabou ficando bem, né, conceituado, e aí chegou nos anos 50 a dirigir longas-metragens, com um sucesso bem grande, né? O primeiro grande sucesso dele foi o filme Santa Fé, que é com o Burt Lancaster, né? Tremendo filme, né? A gente destaca também A Morte e um Beijo, né? Outro grande sucesso dele. Ele foi tendo um sucesso atrás do outro nos anos 50 e ele montou uma produtora de cinema. Porque ele é o seguinte, ele achava que Hollywood tinha um problema, que ela não dava a liberdade que ele gostaria de ter. Ele é um cara que ele gostava de colocar um conteúdo meio filosófico, humanista nos filmes, e às vezes os estúdios não queriam que ele dirigisse só filme de ação e suspense. Nossa, se fosse hoje em dia, coitado, então acho que ele ia ficar sem trabalho, né, gente? Porque... Isso. Aí ele encheu o saco, montou a produtora dele, só que os filmes dele que ele fez durante os anos 60 foram ótimos filmes, mas que não tiveram aquele sucesso de bilheteria. Então ele foi obrigado a fechar a produtora e voltar a dirigir filme de encomenda dos grandes estúdios. E é nessa época, nos anos 70 e 73, que ele vai dirigir o filme O Imperador do Norte. Detalhe, ele voltou a dirigir filmes para os estúdios, mas ele continuou deixando a marca dele nos filmes. Ele não tirou aquela visão humanista que ele tinha, né? Ele fazia aventuras,
aventuras, filmes de guerra, o que eles pedissem, mas com a marca registrada dele. Esse filme também, ele quase não existiu, porque durante muito tempo o estúdio queria que fosse pro Sam Peckinpah. E acabou que o Sam Peckinpah não aceitou o salário. Era baixo? Deve ter sido, né? E seria um filme totalmente diferente, né? Se fosse dirigido pelo Sam Peckinpah. Porra, ia ser cheio de slow motion, cara. Ia ser muito mais violento. Com certeza. Sim, cara, muito engraçado. A gente até assistiu um do Sam Peckinpah chamado Traga Minha Cabeça, de Alfredo Garcia, né? É muito engraçado. Totalmente diferente mesmo a pegada. É que nos anos 70 o Sam Peckinpah tava no auge, né? Tinha feito lá O Meu Ódio Será Tua Herança, o Sob o Domínio do Medo, então ele tava com as exigências salariais altas, né? E ficou pro Robert Aldrich, que eu acho que o resultado que ele obteve foi muito bom, né? Esse filme, O Imperador do Norte, ele é levemente inspirado em 2 livros. Tem o livro de Vagões e Vagabundos, do Jack London, porque o Jack London, no começo do século XX, ele cruzou a América como clandestino em trens, fazendo exatamente o que os 2 personagens fazem. Inclusive, o Jack London usava o apelido de Cigarrete. Ai, cara, sério? Será que é um alter ego dele, cara? É uma espécie de alter ego. E ele conheceu um cara, nessa época, o cara era um outro vagabundo, né, chamado Número 1. Nossa, sensacional, cara, muito legal. Exatamente, o nome do cara era Leon Ray Livingstone. E esse cara escreveu um livro também contando como é que foi a amizade dele na estrada com o Jack London. E esses 2 livros serviram de inspiração pro roteiro do filme, que não é fiel aos livros, né? Eles eram amigos, não eram assim, quase que inimigos, como é no filme, né? Do Imperador do Norte. O Cigarrete e o Número 1. My uniform's my dirty overhaul. Almost there? Just about 3/4. Let's get it going. Okay. Ready to go, Shaq. Então vamos partir aí, né, sem mais delongas, para a sinopse da história, né? O filme se passa no ano de 1933. É o auge da depressão nos Estados Unidos depois da quebra da bolsa, que foi em 29, e você tem 1/4 da população americana desempregada e o pessoal, né, na mendicância, literalmente. Muita gente estava vivendo de roubar, né, de pedir esmola e de viajar através do país tentando encontrar algum emprego, alguma ocupação ali momentânea, né? Depois, quando 1/4 da população ficou desempregada, muita gente procurava um emprego através dos trilhos. E o sul sempre foi, devido à colonização e tal, sempre foi mais pobre. Então muita gente, tanto que mostra em algumas cenas, povo sulista dos Estados Unidos no meio do norte mesmo. Então, eles buscavam ir nos trens para procurar emprego em outras regiões. Isso. Não, e detalhe que essa população, que é no caso, que é mostrada no filme, uma população em sua maioria masculina, né? E todos assim já com uma certa idade, né? Os caras já foram, não conseguiram ser realocados no mercado de trabalho de jeito nenhum, né? Pois é, eu acho que tem o quê? Tem umas 3 mulheres durante o filme todo? Isso, acho que aparece pouquíssimas mulheres no filme. Pouquíssima mulher, né? E realmente a idade deles, né? Você vê assim que não são... O próprio Cigarrete, ele não é tão moleque assim, né? O Cigarrete que é interpretado pelo Keith Carradine, né? Sensacional a interpretação, né? E realmente, eu acho que o Cigarrete tá na faixa de... Eu não sei, eu acho que não tem 30, não. Perto das 30. Por aí. Isso. Já o Lee Marvin não, né? Que esse daí faz o Number One. Ele já é um cara de bem seus 60 anos, né, Marcos? Por aí. O personagem, eu acredito que tá na faixa dos 50, né? Mas o Lee Marvin, ele devia estar perto dos 60 já. Isso. Um pouco mais velho, né? Do que o personagem. O filme, ele meio que discute justamente o embate entre 2 grandes homens, e grandes à sua maneira, né, Marcos? Um sendo esse Number One, né? Que é um mendigo e tudo, que é um cara que ele é famoso porque ele consegue viajar em todos os trens, ele é o mais descolado, assim, né? O que não foi pego, né? Vamos dizer assim, né? E
No caso, o Ernest Borgnine, que é um condutor, né? Que é um trabalhador da ferrovia, uma espécie de segurança, que é uma pessoa insana e sádica, né, Marcos? É Shaq o nome dele, né, no filme. Isso. Continua aí a tua sinopse. Então, aí essa população, o pessoal fazia o quê? Tentava viajar de graça nos trens, né? Como escondido, né? E esse é baseado num fato real, porque é o seguinte, as companhias de trem começaram a pressionar o pessoal que trabalhava nos trens, os seguranças, os condutores, a realmente botar os caras pra fora dos trens. E tinha essa briga mesmo entre os mendigos, os vagabundos e o pessoal dos trens. E o filme brinca justamente com isso, que você tem esse sujeito, como a Angélica tinha falado, o número 1, vivido pelo Lee Marvin, né? Que ele é um vagabundo que viaja nos trens e o filme começa justamente mostrando um desses trens, que é o Expresso 19 da Oregon Railroad, que tinha esse sujeito, o Shaq, que toda vez que um vagabundo tentava viajar no trem, ele queria botar o cara pra fora debaixo de porrada e até matar. Mas o Marcos também, falando de novo sobre o diretor, pesquisando aqui sobre o filme, essa foi a única modificação no roteiro do Robert Aldrich, porque o Jack, ele não era pra ser o vilão desde o início do filme. Ele é pra ele se tornando depois que ele ficava irritado com o personagem do Lee Marvin. Aí o Robert Aldrich, o diretor, mudou isso pra ele ser um personagem mau desde o início do filme mesmo. Sim, e o filme já começa com uma cena, eu acho assim, até moderna pra época, uma cena chocante, que é de uma pessoa atropelada por um trem, né? Você tem ali o Jack, antes dos créditos iniciais, etc., já mostra o Jack, ele olhando um mendigo subir, ele viu esse mendigo, vai lá com o martelo dele, né? Que ele tem um onipresente martelo ali, dá umas porradas no cara, e ele não apenas derruba o cara, ele derruba o cara pro cara cair de uma maneira que ele cai abaixo do trem, né? Nos trilhos mesmo, pra pessoa não sobreviver, né? Ele é cortado ao meio, né? É e isso. quando o trem passa, a gente vê que ficou as duas metades do cara, uma pra dentro dos trilhos, outra pra fora, né? E isso ali em contraponto disso, que é isso que eu achei interessante, viu, gente? É que o filme é assim, ele tá mostrando essa cena, que é uma cena chocante, né? De um assassinato logo no começo do filme, porque é um assassinato. E olha, primorosamente bem filmada essa cena, viu? Pelo Isso. menos eu achei. Sim, e mostra essa cena chocante e entra uma música linda. Né? Uma música muito melódica e muito bonita. O filme tem disso, né? Tá passando uma cena assim meio agitada e tem uma música mais lenta, né? Não, é justamente da música. É uma música só que tem durante o filme todo, tocada de várias maneiras? É isso? Sim. É verdade. É a mesma música tocada em diversos momentos com ritmo diferente. Um ritmo diferente, E né? instrumentos diferentes também. Quando começa o filme, que tá passando só o trem, eu ainda achei que era Johnny Cash que tava tocando, mas não é, né? É composta pelo Frank DeVoe e é cantada pelo Marty Robbins. Essa música ia ser cantada pelo Bill Medley, do Righteous Brothers, mas ele desistiu do projeto e aí na última hora deram pro Marty Robbins cantar e acabou sendo um sucesso. Tanto é que ela consta dos CDs aí, dos relançamentos dos grandes sucessos do Marty Robbins. Não, é uma Sim. música muito bonita. Eu até vou procurar ela depois aqui. É Man and the Train, né? Uma coisa assim? Isso. A Man and a Trend. A Man and the Train, né? Isso mesmo. Então, legal a gente citar que nessa época aí, a voz de todo esse pessoal, dos mendigos, né? Vamos chamar de vagabundo aqui, porque talvez é o termo até pejorativo, né? Mas a voz desse pessoal todo aí foi esse cara, o Woody Guthrie, né? Que foi um cara que ele chegou a abandonar o que ele tinha e foi morar no meio desses acampamentos para tentar reivindicar direito para esse pessoal, né? Então, o Woody Guthrie é um cara que depois Bob Dylan se inspirou em muito do que ele fez, né? Então, o Woody Guthrie realmente é um cara fenomenal que vale dar uma acompanhada nas músicas dele, né? Embora ele não tem nem muita coisa gravada, mas a maioria das músicas dele são músicas de protesto justamente dessa época na qual o filme se passa. Caramba. Essa arma mata fascistas, né? Tava escrito no violão dele. Exatamente, é esse som que você tá curtindo aí durante o podcast, aí, que é sensacional. Tem muita gaita, né? Tem todo um climão, né, Barão? Sim. É Bob Dylan, né? Você vê que Bob Dylan bebeu tudo da água que tinha lá que o Woody Guthrie deixou, né? A diferença é que o Woody Guthrie cantava bem, né? Cantava. Que isso. Não, o Bob Dylan é meio desafinado, né?
Então, eu achei o filme excepcional, assim, porque ele, apesar dele mostrar, assim, ter, assim, como pano de fundo ali, a depressão, né, porque isso daí já no 1930, se não me engano, né, mas teve a quebra da bolsa em 29, etc, né, ele mostra aquilo só como pano de fundo mesmo, porque, na verdade, o interessante vai ser aquele núcleo, né, aquele cosmo ali que é os vagabundos contra esse cara aí, esse pessoal dos trens, né, e tal, que querem impedir que eles subam, e esse combate gigante que vai ter aí entre o Shaq e o Number One. Não, eu tava lendo algumas resenhas, né, algumas críticas, e de fato, eles são personificações, né, de classes que existiram na época, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso daí, alguma coisa, né? Sim. O Shaq, por exemplo, ele representa o próprio governo, né? Isso, o governo opressor. Governo opressor, que quer impedir que a população, vamos dizer, siga em frente, suba, né? Enquanto o Number One lá, ele é a população que quer sobreviver, né? Exatamente, com dignidade, né? Dignidade, é. Então, nesse meio tempo aí aparece quem? Cigarettes, né? É isso, o Cigarette é um dos personagens mais engraçados, assim, em filme que eu vi ultimamente, né, Marcos? Exatamente, ele é vivido pelo Keith Carradine, né? Ele é um vagabundo, né? Só que ele é um cara que tá na estrada, na verdade, há pouco tempo. Ele não é experiente, mas ele quer dar a entender que ele é o bonzão, que ele já tá... Fanfarrão, né? Há vários anos ele dá a entender que ele já quebrou a cara de um monte de gente, já matou outros vagabundos e que ele vai ser o rei dos vagabundos um dia. Quando ele encontra o número 1, ele não sabe, na verdade, que o cara é o número 1. Os dois sobem no trem, no 19, no trem do Shaq, juntos, né? E se escondem ali no vagão onde tem o feno, o vagão que vai receber o gado, e o Shaq vai lá e, tranca o vagão, porque quando o trem parar e o gado entrar, eles vão ser mortos, né? Vão ser esmagados pelo gado. Detalhe, é isso mesmo, ele faz isso aí de propósito. A gente até se questiona, assim, né? Porque a gente vê o primeiro mendigo, ele mata esse mendigo, e fala, ele só trancou os caras, né? Ficou meio assim, será que ele vai entregar pra polícia? Não, ele tinha intenção de quando o gado entrasse, eles fossem mortos pelo gado, né? Eu acho que vale a pena lembrar também que a primeira cena em que aparece o Cigarette, acho que é muito divertido, acho que o Daniel e o Barão também vão concordar, que o número 1 tá com a galinha e o Cigarette, mais um grupo de garotos, tentam roubar a galinha e ele se defende dando galinhada na cara de todo mundo, né? Não, pois é, até pensando agora aí, deveria ter sido minha frase de abertura, né? Porque, nunca vi ninguém brigar com uma galinha daquele jeito, né? O cara ganhou do rapaz no Top Gang lá depois, né? Com certeza, com certeza. E é galinha, aquilo é uma galinhada. Mas vocês não acharam isso? Eu achei, pelo menos, a introdução dele muito esquisita. Porque eu achei que aquele grupo de jovens lá tava com ele, né? Mas no final... Os dois meninos, né? Eu achei que era junto com ele. Mas parece que eles só se organizaram ali pra roubar. Pra roubar, né? Isso, eu acho que o Cigarette, ele devia estar... Porque ele é um grande bravateiro, né? Ele devia ter lá falado as bravatas dele e tava ali arrumando um grupo ali que admirasse, né? Sei que ele logo de cara foi tentar roubar o Number One e tomou muita galinhada na cabeça. O filme tem umas sacadas de humor, assim, excepcionais, né? Não, mas se ele fez aquilo com uma galinha, imagine se ele quisesse bater no guarda com aquele peru que ele pegou, né? Surra no cara. A gente vai chegar lá, é muito boa essa cena. Continua aí, Marcos, vamos lá, pra gente desenvolver. Pois é, então o que acontece? O número 1, o Cigarette começa a falar pra ele, não, que eu sou bom, eu sou fantástico, eu sou aquilo, ele não tá dando muita atenção pro cara, tá vendo que o cara é um verdadeiro boboca, né? Enquanto isso ele tá pensando em como eles vão sair daquela enrascada. E ele tem uma ideia, tocar fogo no feno, né? Pra que o fogo acabe queimando a madeira do vagão, pra eles poderem quebrar e fugir, e pular. Isso, sensacional, né? Putz. Então, aí é que você descobre por que o cara é o Number One, né, mano? Isso mesmo. Que ideia. Eu fiquei pensando, por que o cara vai me tacar fogo no vagão? Que é tudo, tá cheio de feno, né? Cheio de feno, o cara vai morrer. Aí você saca, por que o cara é o Number One e o Cigarette é o quem ele é mesmo, que você não consegue pensar numa situação. E quando fica tudo claro, a ideia do plano é muito boa mesmo. O cara é o Number One mesmo, merece o título. Sim, porque ele usa essa estratégia de queimar pra poder amolecer a madeira e pular, né? E tal, e se ver livre lá, coisa que não acontece com o Cigarette, né? Que ele acaba sendo pego pelos caras lá, né? Da companhia, da ferrovia, né? E vai lá falar as bravatas dele, né? It was easy. Train come off a curve, I found a blind. I just lay down there, I see the train mares, coattails flying. Of course, I was curious, so I jump on to give the big man a stare in the face. You can figure we didn't gab much. He's waving his hammer and swearing like a big-ass Baptist.
So I just ditched him. Settled down the empty. Eu vou falar que eu vou assumir que, é muito bom você assistir um filme antigo, porque a coisa que eu até comentei com o Marco, não sei se vocês sentiram, é assim, todos os rostos do pessoal, as suas faces, assim, são todos interessantes, sabe? Você não vê uma carinha bonita de bebê, entendeu? Que é uma coisa que hoje em dia tem muito, né? Tem que ter aqueles caras gatos nos filmes, né? Então, aqueles caras com faces quase femininas, né? Água para elefante. Pois é, não, você vê... Tem a mesma ideia do trem, né? Então, é que eu ainda vou ver, não vi. Então, mas você vê assim, o pessoal trabalhando, o pessoal com um rosto muito interessante. Você vê um cara com um nariz adunco, sabe? Fora a própria caracterização dos personagens, é tão bonita as roupas e tudo, tão bem feito, sabe? Você sente falta desse cinema e você mata a saudade assistindo esse filme aí, porque quando ele chega nessa ferrovia aí e tal, nesse posto, né? E tudo, e o Cigarette é preso, e vai toda aquela galera inteirinha conversando com ele falando mil bravatas e mil idiotices e tudo. Ele fala que foi ele que colocou fogo no trem, né? Foi ele que enfrentou o cheque. Ele é nossa, ele é tão engraçado. Chega a ser engraçado, entendeu, a criatura? Você sente logo de cara que o pessoal que trabalha lá, ninguém gosta do cheque. Ele é extremamente odiado, né, Marcos? O pessoal ao mesmo tempo tem medo dele, porque ele é um homicida e um psicopata, né? E ele tem aquele olhar o tempo todo, aquele olhar assassino mesmo, descontrolado, né? Então o pessoal faz o que ele quer, né? Vai levando ele em banho-maria, mais por medo, né, do que ele possa fazer, das atitudes violentas dele, mas no fim desprezam ele, porque pensam também, o cara não passa de um borra-botas igual a gente, né? Além desse embate entre os dois, ele já começa a dar a primeira, eu acho que, pincelada filosófica dele, que é o seguinte: no momento de depressão, tá todo mundo ferrado, as classes trabalhadoras e os desempregados, em vez de se unirem, estão em guerra um contra o outro, né? O cara que tá pra se aposentar na ferrovia com um saláriozinho minúsculo, se diverte matando o pessoal que tenta viajar no ônibus sem pagar porque tá desempregado, né? É verdade. O pessoal tem medo do cheque mesmo. Você vê que eles têm até plena certeza que o Cigarette não vai nem sobreviver aquela noite ali, né? Que o pessoal não quer nem revelar que ele tá escondido ali, que ele tá vivo, né? E ele quase não sobrevive, né? Porque a cena que o cheque chega com aquela cara lá, tá todo mundo... O pessoal começou uma banca de apostas gigante, né? Que isso daí essa notícia vai embora, vai através dos telégrafos e tal, né? Etc. Na hora que o cheque chega e o pessoal tá ali juntando grana, e grana, assim, todo mundo é duro, sabe? $2, 75 centavos e tudo, tá aquela galera todinha querendo apostar, né? Porque eles acreditam que a fama do Number One já chegou lá, né? Eles acham que o Number One, né, tem possibilidade de confrontar novamente o cheque, né? E ele chega, na hora que o cheque chega e ele levanta a cadeira, que o Cigarette tá preso numa cadeira, ele levanta aquela cadeira e joga no chão, é sensacional. Ele ia morrer. O que desvirtuou foi o fato do Number One, né? Porque a gente não contou, mas nesse meio tempo o Number One chegou lá num acampamento de mendigos, conversou com os caras, subiram numa caixa d'água próxima à ferrovia pra escrever lá: olha, eu vou viajar na sua locomotiva 19 para Portland, né? Ele lança um desafio, né, Marcos? Enquanto o Cigarette tá ali na estação, né, sendo acossado pelo cheque, né, e nessa cena que até a Angélica falou, que ele levanta o cara e quebra a cadeira, tem uma cena muito interessante com o número 1, que ele vai até o local onde vive um mendigo chamado Smile, né? Acho até que de vez em quando ele fica ali nesse abrigo que o Smile tem, e o cara tá ali escutando o presidente, né, fazer um discurso otimista pelo rádio, né, dizendo que não, que as coisas não estão tão ruins assim, que as críticas... Parece o discurso de um partido conhecido aí, que a gente conhece aí, famoso, que fala assim: isso daí é intriga da oposição, estão falando mal da gente, mas sabe como é que é? I can't understand, she let go of my hand. O presidente Roosevelt tá lá tentando dizer que a situação não tá tão ruim assim. E é engraçado que esse discurso tá passando no rádio, num abrigo, né, improvisado de um senhor, né, que tá ali passando fome, desempregado, né? E tem 25% da população masculina desempregada e passando fome também. Não, e mais do que isso, esse mendigo Smile, ele faz um discurso maravilhoso, né, que a gente só entende depois. Que ele fala assim pro Number One: Now you beat the shack, climb the sky, slept with the stars, why the hell don't you settle, huh? Like me. Look, I talked with FDR, I fought with Pershing, slept with Harlow, tamed tigers, drunk poison, seen the elephant,
and gone over the fall. Ele fala, olha, eu já fui tudo, eu já conheci presidentes, eu já fui a ver tal peça. Sabe, ele fala que fez um monte de coisas, que ele já tipo assim, já superou essas coisas todas. Mas você percebe depois que esse discurso que ele tá fazendo é porque ele tava ali, ouvindo o radinho dele e acompanhando as notícias, né? De certa maneira. Muito interessante também. É uma interpretação, é um papel curto, mas muito marcante do Liam Dunn, né? Que é o ator que faz o Smile. Isso. E ele ainda fala pro A-No. Vim morar com ele. Pra você ver que a única perspectiva de crescimento de todas aquelas pessoas é viver que nem o Smile, né? Sem nada. Verdade, que triste, né? O filme fala muito disso, né? É um filme que ele não em nenhum momento, assim, ele consegue ser inspirador, assim, no sentido, você vê que até essa briga que vai girar, todo esse confronto, é por uma coisa, assim, que até perde o significado, né? Porque o pessoal, eles estão lutando por uma posição, por um status no meio de miseráveis, né? É complicado isso aí. Em momento nenhum revela qual que é o porquê o Shaq não quer deixar ninguém subir, né? E você vê que é mero orgulho. Isso. Né? Todo mundo quer o status, né? Tanto ele como de ninguém subir no 19 ou o number one, né? Que a fama dele, o cargo, o posto dele, né? De number one, até o Cigarette, né? Que fica inventando tudo quanto é mentira para as pessoas acharem que ele é quem ele diz ser. Que ele é super fodão sem ser, né? Aí entra até a brincadeira, rapidinho, antes da gente continuar, do título do filme. Ele era o imperador do Polo Norte, que é a brincadeira que os próprios mendigos faziam, que eles diziam que o mendigo número 1, ele era como se fosse o imperador do Polo Norte, quer dizer, o cara reinava sobre um deserto gelado, né? Sem súditos. Olha só, sensacional. Cover all bets up to $600. On against A-No. riding the shack to Portland. Attention Cottage Grove. North Plains bets $85 in the shack. This is Albany Station, $78 on A-No. on A-No. Attention! Portland advises it's a federal crime to use the telegraph line for the purpose of making wages. Portland also advises we are betting $55. Novamente, o número 1 tá tentando subir no trem, né? E tal, depois do desafio que ele faz, os mendigos fazem um desvio, colocam um obstáculo e, pra impedir que ele suba novamente no trem, o Shaq resolve continuar com a corrida porque ele tem um prazo, né? Pra cumprir pra chegada do trem na próxima estação. Só que no meio do caminho tá vindo um trem correio no sentido contrário, né? E eles estão quase pra se chocar um com o outro e os dois descarrilharem. E essa é uma cena interessantíssima também, porque eles quase se chocam e é mó barato o personagem, o Cracker, né, que ele tá no último vagão do trem 19, quando os trens passam fino um com o outro, ele solta aquele grito de desespero, né, crente que vão bater, né. A gente não falou desse, porque fica assim, no trem, no 19, fica o Shaq, fica o cara que alimenta lá o fogo, né, com carvão, fica o condutor, né, do trem, e tem esse cara aí que é uma espécie de auxiliar do Shaq, que é o Cracker, que ele é um puxa-saco. Aspira. É um aspira. É um aspira a filha da mãe, né, porque dá pra perceber que ele admira as atitudes do Shaq, né? E tudo é uma cena muito legal essa daí. Antes dessa cena, o Shaq, ele chega a falar pro number 1, falar assim, olha, tá prestes a chegar o trem do correio. E tudo tentando, né? Falar assim, olha, eu preciso continuar meu trabalho, você tá me atrapalhando. Só que o number 1 fala, algo assim, né? Que pena, né? Sinto muito por você, algo assim. Até o Shaq, ele comenta, acho que tem 10 pessoas, né? No outro trem que vem vindo, né? Uma coisa assim, e fala que isso. Se o number 1 não parar com aquilo ali, vai acontecer o acidente e vai morrer as pessoas, né? Tanto que o Shaq, ele é meio que obrigado pra salvar o lombo dele, a pele dele, a correr lá pra locomotiva, né? E fazer aquilo andar, né? Porque senão vai realmente bater. E é a primeira e única vez que ele pede ajuda aos mendigos, né? Porque ele sai daquele ego dele e vai pedir ajuda. Pois é. E pediu ajuda pra pessoa errada. E o number 1 sobe tranquilamente no trem nesse momento, né? Isso. E o Cigarette também, né? Aquela praga. No tubo, né? Isso, no tubo lá no cilindro, nos tubos de, sei lá, uns canos, né? Sei que a gente vai ver depois que o Cigarette, ele também conseguiu subir e pra variar estragou tudo, né? Como sempre, deixou o chapéu fora, né? Pros caras verem, né? O chapéu dele cai e o Cracker vê o chapéu, né? Caído ali do lado da linha do trem, já imagina que era de alguém que tá escondido no trem. Aí eles são, né, descobertos, quase se danam. Nossa, é sensacional essa parte. Tem toda essa tensão de ser também um road movie, né? Porque as coisas acontecem com o trem em movimento e detalhe muitas cenas com os próprios atores, né? Isso é sensacional, num trem em movimento. Você vê o Ernest Borgnine correndo ali por cima do trem e o Lee Marvin também e o próprio Keith Carradine e fala, cara, será que é um dublê? Não é. Porra, isso é sensacional. E ele ainda é uma junção com o western, né? Ele tem uma pegada de western também, naquele duelo dos
dos homens que vêm de lugar nenhum e vão pra qualquer lugar, né? E tem essa mistura. E uma coisa que a gente vê também é que parece que os mendigos estão sempre um passo à frente, né? E não importa o que o Shaq faça, os mendigos estão sempre um passo à frente pra enganar eles e conseguir subir, né? Eles tiram muito sarro da cara do Shaq, né? Tem uma hora que eles estão todos escondidos no mato lá, eles ficam o tempo todo, Shaq, não tá chegando nada, hein? Haha, se ferrou. Ele fica muito puto lá, correndo pra lá e pra cá, feito uma barata tonta, né? E os caras tirando sarro no mato, né? E aí eu acho que é engraçado, porque aí começa uma sequência de tentativas, tanto do Cigarette quanto do número 1, de subirem e ficarem no trem. Nessa primeira que eles fazem o trem parar, o número 1 não consegue ficar porque o cara que coloca o carvão no trem, né? Ele tá lá com a mangueira de ar quente e consegue derrubar o número 1 do trem. Mais pra frente, ele e o Cigarette pulam no trem novamente, se escondem embaixo do trem, e é uma cena muito boa, que ela vai acontecer 2 vezes, que o Shaq, ele amarra um pedaço de ferro, né, com uma corda, e vai soltando pra que o negócio vá batendo embaixo do trem e vá acertando os dois que estão ali equilibrados, né, embaixo do trem, perto das rodas. Nossa, que olhar psicopata que ele tá, né, porque ele solta aquela corda lá com esse negócio de metal pesado, e eu percebi que ele sabe aonde que ele tá batendo pelo ruído do barulho, de dor que as pessoas fazem, né? Ou seja, também bateu no number 1. Só que quando chegou no Cigarette, ele começou, aí errou porque ele descobriu que ele tava no lugar certo e deixou lá e deu aquela risadinha. Mas aí vem a tabuinha que o number 1 leva, né? Sim, cara, o number 1 é preparado. Ele já pensava, então, por isso que ele é o number 1. Ele já levou a tabuinha. Tem detalhe pra uma cena, que é isso daí, eu sei que é uma cena mais pra frente, mas o momento que o Shaq, dentro do trem, ele abre um armário onde tem os utensílios dele que ele usa pra agredir as pessoas. Vários tipos de martelo, ele fica testando a empunhadura desses martelos, sabe? Tem corrente. É um psicopata daquele, sabe? Mas essa cena que eles estão escondidos embaixo do trem é engraçada porque é o seguinte, o number 1 acaba ajudando o Cigarette. Ele vê que o cara tá apanhando ali, né, tomando porrada daquele pedaço de metal que o Shaq colocou ali embaixo, né, pra acertar os dois, e ele pega, amarra a corda que ele tá usando ali nas partes ali de segurar do trem e acaba conseguindo salvar, né, o Cigarette de cair. E os dois acabam tendo que pular do trem novamente, né, não conseguem de novo. Give me your hand. E aí que quando eles estão, os dois se reúnem de novo, o Cigarette e o número 1, ele começa a recolher uns barris, uns baldes, né, de óleo, né, jogados no lixão, e vai jogando tudo em cima do Cigarette também, que é uma cena muito engraçada, né, que ele tá puto da vida com o Cigarette, né. Ele olha, o cara já tá lá sentado lá, toda à vontade, né, com os braços pra trás, enquanto ele se ferrou pra descer, né, daquela ponte super alta de madeira, né. O filme, além de tudo, ele também é uma grande curiosidade, um grande ensinamento do funcionamento dessas máquinas, sabe? Porque eu menor noção, assim, de como é que funcionavam os trens, essa parada de jogar areia quando tá escorregando ali, não tá indo, sabe? Eu não sabia. Quer dizer que pra mim foi, além de tudo, tive algumas lições, assim, de como é que funcionavam essas máquinas antigas. Essa locomotiva que aparece no trem, a número 19, ela realmente é a locomotiva número 19 da Oregon Railroad, e ela tá em funcionamento até hoje. Faz uma linha agora que é meio turística, tal. Vai fazer 100 anos que ela tá em funcionamento, essa locomotiva. Ela começou a funcionar em 1915. Pô, muito legal. Yes, I guess I'll be here for a while. Number 1 tava recolhendo uns barris, né, uns baldes de graxa, e mostra pro Cigarette o seguinte, é pra passar no trilho do trem, pra fazer o trem que tá vindo, que é um trem de passageiros, diminuir a velocidade, pra eles poderem, em cima de uma ponte, tentar pular nesse trem. E é justamente o que os dois fazem. E aí, tem uma cena muito divertida, porque o Number 1, né, tá em cima do trem ali, junto com o Cigarette, ele vai, amarra o cinto dele e fica sossegadão em cima do trem, viajando. E o Cigarette não tem cinto e tem que ficar pendurado, né, preso pelo braço. Aí começa a chover, começa a fazer frio, e até o Number 1 fala, olha, se você estiver pensando em dormir, dá uma olhada pra roda do trem, que você vai ficar acordado, tenho certeza. Certeza, cara. O Cigarette, ele fica o tempo todo no filme só
fazendo bobagem, né? Várias bobagens. E uma dessas bobagens aí que acaba gerando uma das partes mais engraçadas do filme, eu acho, né? Que quando eles vão descer do trem, né? Que o Cigarette até fica lá parado, né? Todo bobo lá vendo uma moça depilar as axilas, né? E tudo parece que nunca viu mulher na vida, né? Tanto que é isso que o Number One fala pra ele, o que é? Nunca viu mulher na vida? E tudo aí, ele tenta roubar um peru, né? Ele vê umas caixas lá que tem umas aves e tudo, ele rouba, depois a gente vê que é um peru e tudo, só que um guarda, ele vê o que acontece, ele vai lá e se aproxima. Aí o que o Number One faz? Ele empurra o Cigarette de encontro ao guarda e sai correndo com o peru. É uma cena engraçadíssima, né? Porque o Cigarette vai sair correndo também, né? O Number One vai pra floresta, onde fica outro acampamento de mendigos, né, Marcos? Já é outro acampamento. E quando o Number One chega lá, ele se esconde, é reconhecido, dá essa impressão que ele é conhecido por todos, né? E tem liberdade pra se hospedar lá em todos os acampamentos. E quando chega o Cigarette com o guarda na esteira dele, ele correndo, eles recebem também o Cigarette. O Number One pisca pra eles lá. Por sinal, ele é um personagem que fala pouquíssimo, né? Em todo o filme assim, é mais por um olhar e tal, ele fala muito pouco. De qualquer maneira, Number One vai chegar, vai se aproximar e vai pressionar o guarda ali pra passar um ridículo em forte daqueles, né? É muito bom, é hilário, né? O guarda é vivido por um ator muito bom chamado Simon Oakland, né? Essa é uma ponta pequena, mas também bem marcante, né? Que ele fica falando pro cara, olha, não lembro exatamente do diálogo, mas ele fala pro guarda que o peru vai achar que é um cachorro, né? Aliás, não, ele fala, isso aqui não é um peru, isso aqui é um cachorro. Você tá chamando ele de peru, ele vai achar que é um peru. Então você vai começar a latir pra ele pra ver se ele se convence que ele é um cachorro. E o guarda, né, com aquele monte de gente, os mendigos todos em volta dele, né? O guarda desarmado e o pessoal meio com aquele aspecto ameaçador, ele resolve realmente começar a latir pra convencer o peru de que o peru é um cachorro. É uma cena de um humor muito nonsense e muito interessante. You just give me that. The sale was final. Well, you can keep the turkey, but I'm taking the kid in. Turkey? What turkey? Well, who sees a turkey? Well, this here's a dog. I'm only doing what I'm told to do. You gentlemen ought to understand that. Look what you've done. What have I done? Now he thinks he's a turkey. You better bark for him. What? Bark for him. Well. What? Well. I must have wax in my ears. Well. Engraçado, ele começa a uivar, né? Uivando, né? É muito legal. Essa cena, eu acho que seguida essa, né? Porque vai ter outra cena de humor também na mesma parte do filme, né? Seguidas praticamente, porque aí ele resolve começar a ensinar o Cigarette, né? O que ele deve fazer para ele se tornar realmente um cara mais forte, né? Um cara mais destemido. Eles resolvem roubar, né? Ele pergunta pro Cigarette, aí, você é um bom ladrão? Né? E tudo eles resolvem roubar e eles vão roubar de quem? Aí eles encontram uma igreja, né, que tava fazendo um batismo, né, num lago perto. E o Lee Marvin vai ser batizado. O plano dele era esse, né? Ele vai ser batizado enquanto o Cigarette vai e rouba tudo enquanto tá tendo batismo. Sim. Tem uma cena lá aqui muito boa, né? Porque quando eles começam a mostrar o batismo de uma moça, né? Só que tá todo mundo com aquelas roupas brancas, né? Meio transparentes. E a moça tá lá com os seios, né? Praticamente à mostra, né? Pela transparência da roupa, né? Então estão todos os caras olhando pra moça, simplesmente. Aí o pastor até fala, você tem pecado? Aí o Number One que tá ali sendo batizado, ele olha pros peitos da moça e fala, tenho pecado sim. Não, e na hora que o Number One tá sendo batizado, o pastor tá falando com ele assim, ele afunda a cabeça dele, aí tem uma hora que ele levanta e fala assim, me salvem dos presbiterianos. Ou seja, ele fica o tempo todo falando coisas engraçadas enquanto tá sendo batizado, sabe? Mas eles também demoram a reagir ao assalto, né? Mas eu achei que foi uma mudança.
Tipo assim, você tá ali falando de amor e tudo, de paz, e filha da puta roubou a gente, do nada, né? Pega o ladrão. Não, né? Pega ladrão, saem todos correndo, assim. Aí dá-se início, assim, oficial à educação do Cigarette. Have you sinned, brother? I have sinned. How then can the Lord sanction such neglect? I will immerse you rather than have you go to the Presbyterians. Well, save me from the Presbyterians. Oh, Lord, give the word to this poor sinner. Jesus Christ. That's right. Trust in the Lord, brother. I feel his workings within me. He is your Savior. Jesus hears you. Confess, sinner. Are you resolved to devote your life to Christ and his work? The Lord is my tabernacle. And his ship is filled with gold. I'll set sail for the pearly gates. Hallelujah, brother! Reverend! Some son of a bitch stole our clothes! After him! After him! Catch him! Don't let him get away! Find the thief! Nós voltamos agora para o trem, né, do cheque. Eles estão passando em outra estação e veem que em outra caixa d'água foi colocado novamente o desafio que o número 1 vai viajar até Portland no trem dele, né? E eles acabam conseguindo depois subir de novo no trem. Eles se escondem debaixo do trem novamente e se repete a mesma cena que a gente já viu anteriormente. Os dois embaixo do trem e o cheque tentando novamente jogar aquele ferro, né, com a corda amarrada embaixo, né, pra atingir os dois, só que dessa vez quem é atingido é o número 1, né, primeiro. O Cigarette, ao contrário do que aconteceu antes, que quando era ele que tava tomando ferro, né, sendo atingido pelo ferro, o número 1 ajudou ele, conseguiu impedir que ele fosse machucado, ele fica olhando e deixando o número 1 se ferrar, né. É isso uma coisa que eu não gostei do personagem, sabe, ele não tem piedade pelos outros, né, ele quer se favorecer e tudo da sabedoria, né, vamos dizer assim, desse number 1, ele não tem piedade de maneira alguma dos outros, né? Mas vocês entenderam qual a motivação dele? Porque ele é um chato do início e do final do filme. O cara só quer ajudar ele e ele não faz nada pra isso e ainda não ajuda, deixa ele lá tomando ferro. E só atrapalha. Só atrapalha. Isso daí tem até, eu tava conversando recentemente com o Marcos, tem pessoas que têm personalidades utilitárias, né? Elas se utilizam das pessoas, né, Marcos? Enquanto as pessoas têm alguma coisa que possa lhes fornecer algo, que possa lhe dar alguma vantagem, essas pessoas são úteis. Quando não interessam. Eu acho que o Cigarette é assim. Ele simplesmente utiliza-se do number 1 o tempo todo, ele quer sugar da sabedoria dele, da capacidade dele, ele não dá nada em troca. Nem um gesto desse, assim, que seria um gesto de gentileza, já que ele foi salvo da vez anterior pelo number 1. Ele não quer aprender nada com o number 1, ele não quer ser parceiro do cara, ele quer andar com o cara, pro cara fazer os feitos dele e ele poder depois dizer que ele tava junto ou que foi ele que fez, né? Isso. É um chato mesmo, é que nem o Daniel falou, é um mala assim que o number 1, se fosse number 1, de jeito não ia deixar esse mala grudar, né? Só que ele teve até uma atitude impressionante, falou assim, eu vou te ajudar a você conseguir se virar sozinho. Não tinha vantagem nenhuma pro number 1 ajudar ele desde o início do filme mesmo, porque tudo ele consegue sozinho. Ele não precisa do Cigarette pra nada. É verdade. Independente, assim, de ser um personagem irritante, né? É uma grande atuação, né, do Keith Carradine. Eu gostei demais dele fazendo Cigarette, viu? Ele representaria o quê no país, né? Já que cada personagem representa algo. O que você acha, Barão? Quem ele representaria? Então, eu fiquei nessa mesma dúvida do que ele... Ele é oportunista demais, né? Ele quer ficar na cola de todo mundo. Eu fiquei me perguntando, porque como tem o papel de cada um, né, o dele, eu não consegui chegar a uma conclusão, né? Será que talvez ele quer mostrar que ele também pode fazer as coisas, mas não tem capacidade, não tem experiência para fazer aquilo e só quer se aparecer? Não sei em quem que ele se enquadraria, né? É verdade, né? Vou ficar pensando nisso também. Depois vocês aí que estão nos ouvindo, vocês nos digam aí quem é que Cigarette se encaixaria dentro desse quadro aí, onde o cheque é o governo, é o Estado, o Lee Marvin representa o povo trabalhador, né? Bem interessante.
Vale a pena essa reflexão aí. Eu acho que o Cigarrete, ele representa aquelas pessoas que ainda não caíram na realidade, que ainda querem viver o mesmo American Way of Life, que acham que a depressão não afetou elas. Só afetou nos processos diários, mas não na vida mesmo. Olha, sensacional, concordo, viu? Muito bom. Faz sentido. Muito bom. O Lee Marvin também, o personagem dele, o número 1, ele fala uma coisa que eu acho que também define bem o que é o Cigarette. Ele é o cara que ele tem a vontade, né, de viver grandes aventuras, mas na hora que a aventura aparece e os perigos que essa aventura traz, ele amarela, ele não tem coragem. Ele tem vontade, mas não tem coragem, nada. Exatamente. E precisa ter as duas coisas, né, como o Number One fala. Isso, ele fala assim, tem que ter coragem e vontade, né? Tem que ter competência pra poder conseguir fazer as coisas, né? Não adianta ter só a vontade, né? Sem a competência, né? Where do you think you're at? You let some two-bit cop cut you down, and now you're gonna come in here and figure on cutting me and Shaq down at the same time? Damn, boy. You ain't even ready for a half-grown girl. One of those New Orleans women will get a hold of you. You cry for your mama. Well, it's plain you've already cried for your mama. Get your head up. Quando o Shaq, ele começa, né, ele coloca esse pedaço de ferro aí preso na corda e começa a bater no número 1, ele tá lá quase caindo, ele tem uma ideia, né, ele mete o pé num freio, né, que tem ali embaixo e faz o trem parar com tudo. Nessa daí que o trem para, todo mundo é jogado pra frente e é um desastre, né, porque o Cracker, né, acaba caindo e quebrando o pescoço e o Ruger, né, que é o cara que alimenta ali com carvão a fornalha da locomotiva, acaba também encostando as costas na fornalha e sofrendo um ferimento terrível, né? Isso, é uma queimadura horrível. E o maquinista ali, o condutor, aliás, vai socorrer esse cara aí que alimenta a fornalha lá e tal, e o Jack não tem a menor piedade do cara, né? Todo mundo se machuca com isso daí, né? Todo mundo acaba se ferindo, né? Mas eu acho que o que se machuca menos ali mesmo é o próprio Jack, né? Se não me engano. Ele só tem um corte assim na cabeça, né? E tal, que fica sangrando, mas não é nada sério. Quem se dá mal mesmo é o Cole, né? O cara que é da fornalha ali. E o Crack que morre, né? Faz crack no pescoço dele, né? Pois é, então aí a gente chega aí num grande embate final, né? Pois no retorno, quando essa locomotiva ela vai voltar a andar e tal, o Number One resolve subir novamente, Cigarettes também, só que dessa vez aí o Chuck, ele vai pra cima deles com ódio, sabe, uma força homicida mesmo, inteiro pra matar. Primeiro vê o Cigarette subindo, e aí quando o Chuck vê o Cigarette, ele fala, agora eu te mato, desgramado. E ele vai atrás dele com o martelo, né? Na hora em que o Cigarette tá ali encurralado, nessa hora que a gente percebe que o Number One também tava no trem, porque ele salta por cima do Chuck e os dois vão cair no último vagão do trem, né? Ele acaba salvando, né, de certa maneira, o Cigarette. E antes disso, antes do trem se movimentar e tava todo mundo ferido e tudo, a gente escutou um discurso horrível, né, gente, do Cigarette falando pro Number One, falando, você não tá com nada, você é um derrotado e nunca mais suba aí nesse trem, você sabe, um discurso de bravata que ele já tinha repetido várias e várias vezes, mas dessa vez um discurso assim que é até mais chato de se ouvir, porque, pô, o cara ajudou tanto ele, entendeu? Sabe, você vê o quão miserável que é esse personagem, né? Quando ele subiu novamente no trem, o Cigarette, ele pensou assim, bom, o Number One se machucou também, tá aí caído, eu vou subir sozinho no trem e vou ficar com a glória toda, né? Isso, vou falar que eu sou imperador do norte e o cara é um derrotado, né? Tá desqualificado pro cargo aí de imperador, né? De qualquer jeito, é uma tremenda de uma briga, assim, eu gostei muito de ver, viu? Com o trem em movimento, sabe? Legal mesmo que você tem aquelas tomadas assim, que o trem tá super rápido, o pessoal tá ali mesmo brigando em cima do trem. É sensacional esse filme. Assim, a parte visual eu achei bem legal. Vocês até comentaram, e são os atores mesmo fazendo, né? Não tem dublê, é isso? Isso, não tem dublê. Tem algumas cenas que deve ser aquele que fica passando a tela atrás das pessoas. Ciclorama, né, que tem e tal, diorama, ciclorama, mas eu acho que eles misturam, tem cena que é o trem em movimento mesmo, tem cena que é o estúdio com ciclorama do lado, tem cena que é dublê, tem cena que são os atores, né, enfim. Entendi, olha, mas se tem essas cenas aí, igual o voo do Superman lá, olha, não dá pra perceber mesmo, hein? Pô, são muito bem feitos. Vocês não falam agora aqui, eu ia achar que foi rodado inteirinho mesmo em cima do trem. Mas muitas cenas são. Muito bom. Muito, muito bom. Você fica, assim, boquiaberto mesmo com o negócio, é muito bem feito. Embora a gente sabe que não tá aqui nem pra comparar, né? Mas se você pegar esse Controlável, uma coisa assim... Nossa, olha só que engraçado você ter citado. Chegaram a ver? Não, com Denzel Washington e... Eu não cheguei a assistir. Que é do Tony Scott.
do diretor Isso, Tony acho que Scott. descontou, enquanto uma coisa assim. Eu acho que esse filme aí, ele é o total oposto do que seria esse Imperador do Norte. Porque enquanto o Imperador do Norte tem boas atuações, tem bons ângulos, é uma boa filmagem, é um bom roteiro, o Incontrolável é tudo de ruim. Pois é, Tem uns closes assim, estilo aquelas novelas mexicanas, a usurpadora, sabe? Fica tum na cara da pessoa, o tempo todo tum. O Incontrolável é uma cópia muito mal feita do Imperador do Norte, na minha opinião. Pois é, então, e não tem a mesma qualidade de filmagem, né? E olha que eles têm recursos, né? Um monte de efeito especial e não tem o mesmo primor que teve aqui Imperador do Norte. Os próprios personagens desse filme do Tony Scott, você não consegue se identificar, você não consegue sentir pena deles. Eu não consegui me identificar com o personagem do Denzel Washington, nem com o outro lá, que era do X-Men, né, se não me engano. Star Trek, né? Star Trek, né? Então eu achei que, sabe, muito sem graça, um filme muito ruim, entendeu? Totalmente sem Mas eu acho graça. que não dá pra comparar os dois, não. Eu acho que sim, é praticamente o road movie, ele passa em cima do trilho do trem. Não, até a cena do choque, do possível choque com o outro trem é resolvido da mesma maneira, né? Isso, é idêntica, praticamente idêntica. É idêntica, num desviozinho ali de trem, num pequeno trecho, né? Então, e mesmo assim, com todos os recursos que tem, não aguenta. Mas o Imperador do Norte é muito mais do que isso, né? Porque só pelo contexto que eles estão inseridos, o outro é só porque o cara vai aposentar, o outro vai perder namorado. Nesse não, né? Nesse é toda a sociedade. Pois é, mas vamos deixar o Tony Scott pra lá, que ele dá azar. Tricks and circus clowns. Two good men's a long time gone. Tá bom, cara. Então, vai ter aquela cena final daquela briga sensacional, né? É uma briga que os dois têm, com martelo, com machado, com corrente, com pedaço de pau. Vale tudo, né? Vale tudo, cara, vale tudo. E aí, depois dessa briga aí, o que acontece com o Jack, que é maravilhoso? Eu gostei, eu dei risada, ele foi derrubado do próprio trem. Aquela cena é muito boa, né? A vozinha dele ao fundo, você ainda vai ouvir falar de mim. Não vai não, porque ele vai se aposentar. É a última semana de trabalho dele, né? Ou vai ser demitido, né? Porque se o cara for demitido antes de se aposentar, lá nos Estados Unidos parece que eles perdem a aposentadoria, entendeu? Tem uma parada assim, se o cara for demitido, sei lá, por justa causa, algo do gênero. Pensão é menor. Isso, então, quer dizer que o cara foi prejudicado mesmo nessa situação aí. Aí lá vem o Cigarette, né? Que é um final assim que você já tá muito puto com o Cigarette, né? Lá vem ele, porra, nós somos uma equipe, hein? Não, sendo que ele tava lá em cima do trem, só olhando o Number One e o Jack brigando, né? Aquela briga do caramba e tudo. E depois ele vem todo contente. Pô, nós somos uma equipe, hein? Vamos lá pra Itália lá, vamos dominar a Itália, vamos pras prisões, soltar os prisioneiros. E tudo você fica pensando, maldito. Falando assim, cara, não dá pra aguentar o Cigarette. Aí sim que, pô, aí vai vir um diálogo muito foda, um discurso muito foda, né? Do Number One, né, Marcos? É que ele primeiro ele fica olhando pra cara do Cigarette, né? E fala, rapaz, você não tem classe. Pega, joga ele do trem, na água, né? Quando o trem tá passando por uma ponte. E ele fala aquele discurso assim, que você tem a vontade, mas você não tem coragem, você não tem coração pra ser o Imperador do Norte, né? Você precisa ter as duas coisas e fala, olha, vou te falar uma coisa pra você. Fique longe dos trens, porque eles podem passar por cima de você. Isso, pegue a sua caneca e vá pedir esmolas, né? Ele fala, né? Volte lá pra sua terra correndo e pegue sua caneca e vai pedir esmolas, né? E você tem aquele final assim, que você vê a insignificância disso tudo, né? Eu acho que é até proposital, onde tá a vozinha lá do Number One falando lá e o trem já indo embora, vai se afastando da gente e acaba o filme, né? É sensacional, é muito bom esse final aí. Mas voltando que o Barão tinha até falado, essa sequência final é toda o western, né? Até as motivações dos personagens lembram muito o bom, o mal e o feio. Essa sequência final, a luta dos dois, o diálogo do Número 1 com o Cigarette, é como o Daniel falou, é o western puro, né? É todo o espírito do western aí, num filme que se passa nos anos 30 já, né? Muito bacana mesmo. Olha, é uma das melhores cenas de western da história do cinema que não tá no western, né? Run like the devil! Get a tin can and take a motion! Tackle back doors for a nickel! Tell them your story! Make them weep! You could have been a meat eater, kid! But you didn't listen to me when I laid it down! Stay off the tracks! Forget it! It's a bum's world for a bum! You'll never be Emperor of the North Pole, kid! You had the juice, kid, but not the heart!
and they both go together. You're all gab and no feel. And nobody can teach you that. Not even A1. So stay off the train. She'll throw you under for sure. Remember me for that. So long, kid. Muito bom, vamos lá então para considerações finais. Marcos, faça suas considerações aí sobre o que você achou do Imperador do Norte. Esse filme, como a gente inaugurando aqui a nosso Masmorra dos clássicos, ele na verdade é um pequeno clássico, né? Ele não é colocado aí junto de outros grandes classicões e épicos aí do cinema americano, e mesmo dentro da filmografia do Robert Aldrich, esse filme é um pouco assim, ele é menos lembrado, não é tão lembrado quanto A Morte num Beijo, ou o que terá acontecido a Baby Jane, mas ele com o tempo ele foi ganhando um público muito fiel, justamente por conta disso, essa mistura de road movie, com aventura, com filme de crítica social, com esse contexto todo humanista que o filme tem também, e esse espírito de western moderno que ele tem, as atuações maravilhosas, todo o elenco tá espetacular, né? O filme, se ele não é assim, hiper criativo na narrativa dele, também eu acho que ele é perfeitamente bem fotografado, bem realizado, bem montado, é um pequeno clássico mesmo, e ele acabou tendo um sentido até maior, talvez, do que um mero filme de ação, né? Uma reflexão sobre essa coisa de como o ser humano consegue pegar coisas insignificantes e transformar isso num grande cavalo de batalha para se sentir menos pequeno, né? Menos miserável, né? É muito bonito isso. Vai lá você, Daniel Volpone. Eu gostei muito do filme, vale muito a pena procurar outros filmes do diretor também, que eu também não conhecia muito. Só tinha assistido A Morte num Beijo, Os 12 Condenados. E tem muitos atores que a gente também acabou não citando, que são bem famosos hoje, né? Tem o Elisha Cook Jr., que é coadjuvante de muitos filmes aí, do Grande Golpe, o Bebê de Rosemary também, que é muito interessante. É por isso que eu não lembro dele, porque ele era coadjuvante, né? A gente acaba não prestando atenção por algum motivo. Mas ele é uma cara muito conhecida, ele teve aí realmente vários filmes famosos aí. Olha, legal. E o Cigarrete, pra quem quer ver hoje, é só ver Dexter. Pois é, né? Porque ele participou já bem coroa no Dexter, né? Muito legal a participação dele, por sinal. Vale muito a pena também você ver a atuação do Lee Marvin. E que eu gostei muito também foi a edição do som, porque ele sempre coloca, quando vai ridicularizar alguma pessoa, então todo mundo que tá lá, ele usa muito bem o som, também com a metáfora do trem, até do pino lá, que o Shaq usa pra bater nos outros. Eu gostei muito disso. Opa, legal, beleza. Vai você, Barão. Bom, então, eu não conhecia o filme, eu conheci há um tempo atrás, quando a gente teve a ideia, né, de fazer o Masmorra Classic, né, e aí eu fui procurar e eu gostei demais do filme. Uma coisa que eu gostei no filme, além de tudo que a gente já comentou, né, e acabou passando por alto, é a própria, eu acho que se encaixa em fotografia, o Marcos que é melhor pra dizer isso, né, mas é essa cor que o filme tem. Você vê que é uma coisa real, você acredita naquilo que você tá vendo. Parece que você tá vendo com seus próprios olhos acontecer na tua frente. E foi o que me chamou a atenção, foi essa cor que eu não vejo isso em filme hoje, esses filmes modernos que não tem isso. Chega a ser fotografia mesmo, Marcos? É isso mesmo. Mas sabe o que acontece, Barão? Coloração. É uma coisa engraçada, eu comentei isso com a Angélica exatamente. Eu falei, olha, é tão bom você assistir um filme com uma fotografia naturalista, em que você tem as cores das coisas mesmo como elas são. Porque hoje em dia tem o hábito, né, principalmente no cinema americano, de usar o filtro para você ter uma cor azul no fundo e o primeiro plano com as pessoas em laranja. Então fica azul, laranja o tempo todo, né? Uhum. Isso é muito chato, eu acho, né? E justamente, eu gostei demais. E as paisagens, né? Aquilo que mostra, é algo muito bonito de se ver. E pro Brasil, a gente não tem esse mesmo hábito de andar de trem até hoje, né? Devido a todos os problemas que se aconteceu. Então eu acho notável de se assistir o filme, além de tudo que a gente comentou, pela fotografia e pela paisagem, né? Que é fantástica, que é bonita, né? É coisa que vai te encher os olhos enquanto você assiste. É verdade. Eu achei o filme também excepcional, viu? Detalhe é que esse local onde o filme foi gravado é o mesmo local daquele filme Conta Comigo, né? E sim, tudo, né? É no mesmo local. É verdade? Exatamente, no mesmo local. Esse filme e um outro que eu esqueci também. Qual é o outro, Marcos? Eu não vou lembrar
agora, mas teve vários, acho que além do Conta Comigo, ainda teve outros filmes, porque como é uma paisagem fantástica, né? Assim, pede pra acontecer alguma aventura ali, né? Então, mais de um diretor teve a ideia de usar esse cenário aí, a ferrovia do Oregon, né? Isso. Então, e eu gostei principalmente porque o diretor, ele mostra, assim, essa sociedade de mendigos e tal, e essa galera, assim, que trabalha com trem e tal, ele não tenta empurrar um discurso político. De certa maneira, ele vai ali contar uma história sem tentar teorizar demais sobre isso, né? Quer dizer que dá pra gente acompanhar o filme, a gente ficar ali tenso com essas cenas, que tem várias cenas de muito suspense, né? Tanto que o filme eu acho que ele é classificado como suspense, se eu não me engano. Quer dizer que dá pro pessoal assistir, se divertir. No meu caso, eu achei demais a gente conhecer como o funcionamento dessas locomotivas, como é que era essa época toda, né? E tal, porque a gente não teve acesso, né? Como o Barão falou, né? Mal andamos de trem, andei de trem 2 vezes na vida. Então vale muito a pena a gente conhecer por esse motivo. Eu tinha conhecido do diretor, como eu falei anteriormente, somente o que terá acontecido a Baby Jane. E na época que eu assisti, eu já fiquei assim pensando, poxa, por que eu demorei tanto pra assistir esse filme, sabe? Eu já deveria ter assistido há muito tempo atrás. Quer dizer que eu fiquei aqui muito fã do diretor, já é o segundo filme que eu assisto dele, né? Eu não assisti o Voo da Fênix, que é um grande filme do diretor, né? Ou seja, eu acho que tá na minha lista aí conhecer mais coisas desse diretor. Mas com certeza eu acho que pra gente abrir aqui o Masmorra Classic, onde a gente tá falando de um filme que nem é aquele clássico que o pessoal já tem memória direto, assim, o E o Vento Levou, e outros filmes assim bem mais antigos, né? Exatamente, Lawrence das Arábias, né? E tal, quer dizer que a gente resolveu falar no filme até um pouco mais moderno. E falando assim dos atores do filme, todos são excepcionais. Eu fiquei, sabe, maravilhada com a atuação do Ernest Borgnine. Nossa, mesmo, porque ele é muito expressivo, muito. Chega a ser chocante, entendeu? Na hora que você tá vendo ele atuar, ele fazendo uma cara de louco, você tem medo dele, entendeu? Uma cara de psicopata. Já o Lee Marvin lá ali, que é o number one, ele é aquele personagem que ele é ambíguo, né? Ele não mostra os sentimentos dele direito, né? Ele deixa a gente ficar ali pensando, né? Qual é que é a dele realmente, o que ele quer, o que ele não quer, né? E o Keith Carradine, maravilhosa atuação. Já tinha assistido ele num filmaço que a gente vai fazer aqui no Masmorra Classic também, que é Os Duelistas, né? Que é um filme maravilhoso. Quem não assistiu, corre pra assistir, porque a gente vai fazer podcast sobre. Cara, eu acho que vale muito a pena a gente comentar aqui e trazer o pessoal aqui pra esses filmes assim que pouco comentados, viu? Com certeza, valeu muito a pena assistir o Imperador do Norte. Eu quero agradecer ao Barão, que é da nossa equipe aqui do Cine Masmorra, também é lá do Farrazine, é o homem das imagens. Se vocês estão vendo um banner bonito aí, saibam que tem a mão do nosso amigo Barão aqui que tá ajudando, tá? Brigadaça, Barão. Opa, que isso, eu é que agradeço por poder ajudar, poder participar e fazer esses banners aí. Vocês aguentam as minhas loucuras aí que eu tenho que criar. Pois é, então. E eu quero recomendar que vocês acessem farrazine.blogspot.com, que é onde tem a revista, o Zine virtual, né? Farrazine já tá na 22ª edição. Então tem quadrinho nacional, música, muita coisa lá. E o meu blog voltou, vocês ficaram sabendo, né? Olá, o que tem novo aí pra galera? Então, eu reativei meu blog, o de blues, né? Red Baron BB. blogspot.com. Então é onde eu escrevo um pouco sobre blues, sobre folk, e agora eu comecei a ouvir jazz. Então, primeiras postagens que estão lá agora de retomada é sobre jazz. Pô, sensacional. Então, muito bom. Opa. Por favor, galera, conheçam lá o blog lá do Barão, que tem muita coisa interessante, viu? Muito boas indicações, né, Barão? Opa, arrebentando a boca do balão. Tanto coisa antiga, né, como algumas coisas novas que eu fiquei conhecendo, aquele site jamendo.com. Então são artistas que gravam, né, suas músicas e disponibilizam gratuitamente. E ali tem blues, tem folk, e é tudo coisa nova. Tem um alemão insano lá que chama Noel Bush. Não é da família Bush, não, né?
Não, acho que não. Ele é alemão, não deve ser da família Bush. Mas canta folk muito bem. E é cara novo, indico, hein? Opa, obrigada, Barão. Valeu mais uma vez juntos aqui. Espero que a gente continue gravando aí, né? Os masmorras aí com toda a força. Obrigadão, querido. Agradecer também ao Daniel Volpone, que é um amigo aqui, que é a pessoa que está ajudando na edição, faz parte aqui da nossa equipe. Você já viu a fotinha do Daniel lá no site, né? É a pessoa que está nos ajudando a editar e também está apoiando aqui o cinema junto conosco. Obrigada, Daniel. Nada, gostei de ser convidado. Não tenho jabá nenhum, né? Twitter, @Daniel Volpone, mais nada não. É isso aí, querido, muito obrigada, viu? Obrigado. Agradecer também ao Marcos, mais uma vez juntos aqui, né? Finalmente, a gente tá querendo gravar esse podcast faz tanto tempo, né? Tá louco. Foi um grande prazer dar esse pontapé inicial aí no Masmorra Classic, com vocês aqui, com essa equipe bacana que a gente tem. É isso aí, e acessem o Masmorra, cinemasmorra.com.br, que essas 4 pessoas que vocês estão ouvindo aqui estarão lá, né? Trabalhando para divulgar cinema alternativo, clássico e etc e tal. E pra você que quer também participar do nosso site, seja escrevendo, seja editando, seja... Se você curtir divulgar cinema, agora você pode acessar o Cine Masmorra, já post de recrutamento lá, que o Rafa, que é quem mexe com o site, também faz edição aqui com a gente, ele escreveu um post muito legal lá sobre recrutamento, você vai saber como nos ajudar, né, se você quiser. Você também saiba que agora tem fórum. O salário é bom, viu? O salário pro pessoal que for participar é ótimo, inclusive. É um dos grandes atrativos. Então, fora os benefícios, né, Marco? Fora os benefícios. Então, mas agora a gente também tem fórum, tem o fórum Cine Masmorra no ar, cara, agora vocês podem conversar sobre cinema entre si, indicar bons sites, mais conteúdo, é só você logar, tá tudo aí na página inicial do site, tá? Eu quero agradecer aqui ao Rafa também que tá mexendo, né, com isso daí que não é fácil você manter tudo funcionando direitinho e tudo tá sempre atualizando, quer dizer que tá sendo bem legal e tá valendo muito a pena, dá trabalho, mas vale a pena. Masmorra, ele tá dividido em AR e DR, antes de Rafa e depois de Rafa, né? Mudou completamente a cara do negócio. Pois é, cara. Então, um beijaço pro Rafa aí. E você, se você quiser mandar e-mail para a gente, por favor, mande e-mail para contato@cinemasmorra.com.br, tá? Então, a gente agradece aqui, nos despede e falamos assim, assista O Imperador do Norte. Vale muito a pena, né, galera? Isso mesmo, não deixem de assistir. Tchau pra galera aí, acessem cinemasmorra.com.br. Falou, tchau. Tchau, fiquem bem. Touching, and the ship's wise men will remind you once again that the whole wide world is watching. With a sleep still in their eyes, and they'll jerk from their beds and think they're dreaming, but they'll pinch themselves and squeal, and they'll know that it's for real the hour that the ship comes in. And they'll raise their hands saying we'll meet all your demands, but we'll shout from the bow, your days are numbered. And like Pharaoh's tribe, they'll be drowned in the tide, and like Goliath, they'll be conquered.